Bom, o nosso estudo de hoje se baseia no texto de número 128, e Emmanuel separa para nós aqui um versículo do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, numa das tantas cartas de Paulo, que são estudadas por todos nós, e vale a pena fazermos aqui a leitura desse trecho, do contexto em que esse versículo se encontra, porque aqui nós temos Paulo fazendo um comentário a respeito dos pactos que são feitos, pactos de seguirmos exemplos, seguirmos filosofias, e ele faz um comentário sobre a circuncisão, que era exatamente um pacto de carne feito entre os judeus e feito também, no caso, depois dos novos cristãos, feitos também com Jesus. E ele ressaltava exatamente que esse pacto de carne muito pouco tem valor se por acaso não houver o pacto do Espírito, que haja aquele compromisso com todos aqueles que são os seguidores junto àquele que é o mestre. E aí, então ele fala exatamente isso, que muito pouco valor tem, se não for pela fé, se não for pela confiança, se não for pela perseverança. E desse trecho, desse versículo do capítulo 3, ele fala exatamente que quando nós implementamos esse pacto, ou assumimos esse pacto de espírito, nós automaticamente também nos temos a liberdade de escolher, a liberdade de decidir, a liberdade de fazermos tudo aquilo que para nós é importante, tudo para nós tem ali o seu valor. E ele diz o seguinte para nós, então, ele coloca: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, não mordeis e devorar uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses, porém, um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutelonias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos em vanglórias, irritando-nos uns aos outros, inventando-nos uns aos outros. E aí então, nessa passagem aqui, nessa passagem do livro de Gálatas, ele fala exatamente sobre isso, que essa liberdade que nós dispomos, da qual nós somos dotados, que quando se fala em liberdade, nada mais é do que o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que nós temos, ou seja, nós temos ali uma liberdade que é relativa, de acordo com as experiências, com as necessidades que nós temos, porque nós não temos liberdade plena. Basta ver o fato de estarmos encarnados, já temos ali a liberdade do espírito completamente podada, ou pelo menos parcialmente podada, pelo fato de nós não podermos ali exercermos a nossa liberdade plena, a não ser a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, mas não a liberdade de movimentação, não a liberdade de ação.
Então estarmos aqui hoje já temos uma liberdade relativa. Mas dentro dessa relatividade, o interessante é que muitas vezes nós buscamos sempre aproveitar aquilo que nos é permitido realizar, aquilo que nos é permitido buscar, para fazer aquilo que de alguma forma nos proporciona algum tipo de prazer. Que é exatamente ali as obras da carne, como Paulo disse para nós aqui, todas aquelas situações, desde as de pequenas contendas, né, de pequenas intrigas que nós acabamos enfrentando no nosso dia a dia, porque é uma questão de liberdade de escolha. A gente tem aquele pensamento que quando dois não querem, né, quando um não quer, dois não brigam, já começa por aí. Então essas pequenas contendas, até nos aprofundarmos, né, nos lançarmos nas grandes viciações. Então é a liberdade de escolha, porque nós não somos obrigados a seguir por esse ou por aquele caminho, mas somos nós que fazemos essa opção. E para nós, o mais interessante é percebermos que, conforme temos dito essa semana, né, e os estudos nos levam sempre a essa conclusão, é que normalmente quando a gente realiza um estudo filosófico, a gente se prende muito à teoria, mas a gente se esquece sempre da prática. E essa prática, dentro da nossa vida espiritual, ela acaba sempre fugindo da nossa percepção. Ou seja, a gente dificilmente consegue provar, consegue perceber pelos nossos sentidos essa realidade do mundo espiritual. Então nós estudamos sobre o mundo espiritual, achamos interessante, fazemos ali os nossos planejamentos a respeito do futuro, de como será depois de nos libertarmos do nosso corpo físico, mas ainda assim temos muita dificuldade de vivermos, né, de fazermos esse investimento planejando esse futuro. Então é mais ou menos como se nós estivéssemos ali fazendo uma poupança, né, e essa poupança, né, é aquela que eu te falei, né, Brasil? O conselho, a projeciologia, ele tem ali, se não houver preparo para isso, ele pode ser muito prejudicial, né? Então o conselho que a gente deve dar é sempre assim, né, a valorização sempre das questões morais, né, do trabalho moral que a gente deve realizar. E depois as experiências extrafísicas, elas serão muito mais proveitosas, porque se a gente tentar, através dessas experiências, sem os valores, sem uma âncora, sem um alicerce bem constituído, isso acaba se tornando muito mais nocivo do que saudável, né? Então essas técnicas têm que ser assim, um preparo muito grande para isso, né? Tanto da hipnose, para quem quer fazer, para quem quer viver essa experiência e tudo mais. Se não houvesse esse equilíbrio, né? Exatamente, e nesse caso, como a gente vê, se nós fizermos ali uma análise hoje daqueles que estudam a projeciologia, nós podemos perceber o seguinte, que a impressão que dá é que todos aqueles que praticam a projeciologia e vivenciam-na de um modo saudável, já alcançaram a santidade. Porque ninguém sofre, ninguém passa por um problema, e a gente sabe que não é assim. Relatos que chegam de pessoas que passam por essa experiência, encontram no mundo espiritual ali experiências que são bastante traumáticas, bastante dolorosas. Porque ele vive no seu dia a dia um determinado modo de vida, e no momento do desprendimento ele continua vivendo essas mesmas experiências, só que de um modo muito mais intenso, né? Então, mas o interessante é a gente ter o acesso a essa realidade, né, do mundo espiritual. Então, precisamos de alguma forma sempre manter esse equilíbrio de conciliarmos as nossas ações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e também com aquilo que nós projetamos para o futuro no mundo espiritual. E essa liberdade que nós temos hoje, ela é essencial. Essencial porque nós temos ali, né, nós temos ali o privilégio, nós temos ali a condição de tomarmos as nossas decisões. E essas decisões devem ser muito bem escolhidas, né? E aqui, conforme Emmanuel traz para nós nesse texto, que é o que a gente vai estudar hoje, ele diz o seguinte. Filhinha, vamos à colagem então, por favor? Aqui ele separa mais uma vez aqui no capítulo 5, versículo 13 do livro de Gálatas, ele diz para nós: não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. E ele faz aqui, né, uma oposição de ideias, uma oposição de desejos, né? Então, que nós usamos a liberdade para sentir prazer, e sendo que essa liberdade ela pode nos proporcionar, por exemplo, o convívio através do exercício desses valores nobres que todos nós buscamos. Porque, afinal de contas, quando se estuda uma doutrina como a nossa, falar em valores morais, falar em estudos, em reflexões e tudo mais, é essencial, é a parte prática, né? E nem fala, né, Brás?
Quando se fala nessa questão da carne é fraca, que o Braz coloca para nós, é exatamente ali, né, as fraquezas que nós acabamos cedendo e, consequentemente, a liberdade que nós utilizamos, ela acaba se transformando em libertinagem, que é exatamente ali o abuso dessa liberdade que nós temos. E quando nós falamos sobre o nosso planejamento aqui na nossa vida terrena, nós temos ali liberdades relativas e temos ali também restrições relativas. E a gente lembra sempre que essas restrições, por exemplo, elas podem vir através do tipo de vida que nós temos. De repente eu não tenho tanto dinheiro para poder vivenciar determinados tipos de prazeres ou experiências, relacionamentos que me prendem, que não me dão liberdade de ir e vir do modo como eu gostaria, de ir para qualquer lugar, voltar em qualquer hora, fazer o que eu quiser, também não me possibilita isso. Muitas vezes eu não tenho liberdade física para isso, o corpo físico me restringe de alguma forma, seja através do próprio corpo físico por si mesmo, ou através de alguma limitação que ele me proporciona por algum tipo de doença, por algum tipo de desequilíbrio, por algum tipo de bloqueio. E da mesma forma também nós temos ali aquelas limitações psíquicas, o medo, a culpa, os traumas. Então a gente percebe o quê? Que quando nós reencarnamos nós temos aqui a liberdade relativa, se por um lado nos dá condições de fazer escolhas, sempre para tentar vivenciar uma vida mais tranquila, mais equilibrada, por outro lado nós temos essas limitações que servem também para nos direcionar. Porque liberdade absoluta ninguém tem, até porque se nós tivéssemos essa liberdade absoluta, certamente nós cairíamos e muito nesse abismo, né, da busca dos prazeres. E a gente não fala de prazer, né, o prazer que a gente imagina de imediato, ele dá a impressão de que ele está muito relacionado com a sensualidade. E na verdade não, é o prazer do abuso. Né, e a gente vê ali que os abusos estão ali em qualquer tipo de setor da nossa vida. A gente abusa quando compra, abusa quando trabalha, abusa quando se alimenta, abusa quando deseja, por exemplo, o exercício, né, de poder, de influência sobre o outro. Então sempre os abusos acabam se transformando, na verdade, conforme Emmanuel diz para nós aqui no texto, no exercício da tirania. Se a tirania sobre nós mesmos, cedendo muito mais a esses prazeres, seja sobre os outros. E o que é colocado para nós aqui por Emmanuel é exatamente esse cuidado, que essa liberdade para nós ela deve ser observada, quer dizer, eu tenho liberdade de fazer escolhas, então eu tenho que escolher exatamente, fazer as melhores escolhas. E ele diz o seguinte para nós: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitaram-na para o exercício da tirania. Usaram-na os escravos em explosões de revolta e descontentamento. Então, nessa primeira frase, ele diz o seguinte: se por um lado nós temos aqueles que utilizam essa liberdade de se impor sobre os outros, através da tirania, através do domínio, por outro lado, aqueles que se colocam na condição de uma certa subserviência, ou seja, de se colocar numa condição de servidão, pelo exercício do poder do outro sobre ele, ele utiliza a liberdade que ele tem para promover as revoltas, para promover exatamente, para demonstrar o seu descontentamento, para poder provocar o desequilíbrio e as turbulências. Né? E aí depois ele continua: quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Aqui a doutrina espírita para nós ela é muito clara. Ela diz o seguinte para nós: nós temos ali a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, mas nós temos ali como controle de qualidade das nossas ações a lei de causa e efeito. E normalmente a gente acredita que nesse nosso contrato com Deus, a liberdade vem em letras garrafais na primeira página e as responsabilidades vêm em letras pequenininhas no rodapé da última página. Só que na verdade a gente lembra sempre que quando se fala em liberdade de escolha, o mesmo peso que nós falamos do livre-arbítrio, nós falamos também da responsabilidade. A lei de causa e efeito é um dos pilares que sustentam a doutrina espírita. Nós falamos, por exemplo, da existência de Deus, da comunicabilidade com os espíritos, da continuidade da vida no mundo espiritual, da reencarnação e da lei de causa e efeito. São os cinco princípios fundamentais da nossa doutrina. Então, quando se fala em causa e efeito, nós falamos de liberdade e responsabilidade. Só que, para nós,
pelo fato da gente não conseguir vislumbrar o futuro, como a gente colocou no início do nosso estudo, de fazer um planejamento nosso no mundo espiritual e também para as nossas existências futuras, a gente vive esse nosso momento como se ele fosse único. E aquela frase que a gente sempre traz, a frase popular, viva intensamente a sua vida hoje, porque a vida é muito curta. Só que nessa intensidade nós nos esquecemos que podemos viver com responsabilidade de uma forma muito intensa, produzindo e criando continuamente, sempre de uma forma positiva, mas também nós utilizamos, infelizmente, essa mesma liberdade para produzirmos e seguimos em busca daquele prazer, daquela sede insaciável, em busca da nossa satisfação, nos esquecendo que atrás da liberdade, aliás, ao lado da liberdade, se encontra a responsabilidade que vem a cobrança. Então eu quero desfrutar de algum tipo de sensação. Eu vou lá e crio uma situação em que essa sensação me dá prazer. Só que eu me esqueço que aquilo que eu fiz tem um preço. Pode ser um preço muito pouco, muito pequeno, dependendo da escolha que eu faço, como pode ser um preço muito grande. E nessa escolha, nessa situação de ter que pagar um preço muito grande, é exatamente ali que vem a dor, que vem depois a cobrança, o peso que sobrecai sobre as nossas costas, e a gente não se dá conta disso, que fomos nós que fizemos as próprias escolhas. E aqui então ele continua: ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros glorificando o bem. Ou seja, a maior liberdade que nós temos hoje, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de realização, se ela for direcionada sempre pela promoção do bem, pela construção, pela regeneração do mundo, pelo exercício do amor, da fraternidade, ela sempre vai trazer para nós benefícios incontáveis. Mas a gente não pensa dessa forma, porque a nossa liberdade, ela visa exatamente o nosso próprio benefício. Bom dia, pessoal que chegou. Visa exatamente o nosso próprio benefício. Já que eu tenho liberdade de escolha, eu quero escolher o que é melhor para mim. Só que as nossas escolhas, por estarem ainda num estágio muito infantilizado, num estágio ainda muito primitivo, a gente sempre busca aquela história do prazer. A gente comenta muito sobre as crianças, né? Dê liberdade para uma criança. Cheguem assim na casa de vocês, que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, e digam assim para eles: vamos fazer um trato. Hoje o dia é seu e você escolhe o que você quiser para fazer. Aí vocês esperam sentado para ver o que vai acontecer, né, Ju? Sem escola, sem banho, sem dormir, sem comida, sem respeito, sem tarefa, sem absolutamente nada. Por quê? Porque essa liberdade é exatamente aquela liberdade que satisfaz os sentidos, que satisfaz as ambições, né, os vícios, as tendências que cada um tem. E para nós, que somos adultos, é a mesma coisa. Gente, hoje é o dia do vale tudo. Cada um pode fazer o que quiser, que não vai ter nenhum tipo de punição, não vai nem ter um tipo de crime. Não vai nem ter um tipo de restrição. O que você acha que a gente vai fazer? Até parece que todo mundo ia ficar sentando rezando, né? Não, hoje é meu dia de liberdade do vale tudo. Eu vou lá no centro rezar. Até parece, né? O último lugar que a gente vai pensar em ir é lá. Exatamente porque a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer. Tem uma música que eu já comentei com vocês, do Paulinho Mosca, né, um cantor brasileiro de música popular brasileira, que chama Último Dia. Então ele diz assim: o que você faria se hoje fosse o último dia? E aí então ele começa, né, no desenrolar da música, ele começa então a falar, né, que você ia para o shopping center, corria pelado na praia, fazia não sei o que, fazia não sei o que lá. Então ele é dando várias situações que quando a gente começa a ouvir a música, a gente pensa assim: bom, isso eu não faria, mas isso eu faria, aquilo outro eu faria, porque já que é o último dia mesmo, eu não vou ter responsabilidade nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser. Então, nesse caso, como a gente coloca aqui para nós, se nós conseguirmos fazer com que essa nossa liberdade seja revertida, né? Pois é, né, filhinha? Né, qualquer tipo de responsabilidade. Quando a gente fala sobre essa nossa liberdade, se ela fosse bem direcionada para a construção do bem, ela simplesmente sairia do campo do egoísmo e entraria no campo da fraternidade. E nesse caso, quando a gente fala sair do campo do egoísmo, é exatamente assim: eu não vou aproveitar esse benefício que eu tenho,
o benefício de escolher, o benefício de decidir, apenas visando o meu próprio bem. Mas eu vou tentar fazer com que essa minha liberdade também se reverta na liberdade de todos. Porque já que ele não consegue fazer aquilo que ele precisa sozinho, eu vou aproveitar a minha liberdade para fazer aquilo que ele precisa. Nós temos o Jesus, por exemplo, que era ali o nosso maior exemplo, que foi o nosso maior exemplo, e ele dizia o seguinte para nós, que no exemplo que ele mostrava para nós, ele trazia o seguinte, que ele era um homem completamente livre. Ele não tinha medo, ele não tinha culpa, ele não tinha falta de recursos, ele tinha absolutamente tudo. E a forma como ele utilizou essa sua liberdade trouxe para nós esse grande resultado. Dentro do nosso meio, por exemplo, do meio espírita, nós temos ali vários espíritos que se destacaram de uma forma muito positiva, simplesmente fazendo uso da sua liberdade. Mas usou a liberdade, olha, eu tenho tempo livre. O que eu vou fazer com esse tempo livre? Eu vou doar o meu tempo livre. Eu tenho uma capacidade intelectual. O que eu vou fazer com ela? Eu vou doar essa capacidade intelectual. Eu tenho recursos, vou doar esses recursos. Então a gente percebe o quê? Que essa doação que a gente vê através desses espíritos é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje. Porque tudo aquilo que eu tenho de capacidade, de liberdade, de possibilidade, eu faço simplesmente reverto para mim mesmo. Porque até uma carência que a gente coloca, né, Brasil? Ele colocou que ser útil à sociedade. Mas pelo fato da gente ter muita carência, ninguém faz nada por ninguém, eu preciso fazer as coisas por mim mesmo, eu tenho muita dificuldade disso, dificuldade daquilo, então tudo que eu puder fazer, eu vou fazer em meu próprio benefício. Só que o mundo todo pensa assim. A gente começa assim a olhar o nosso planeta em toda a sua extensão, e começa a olhar assim cada consciência que existe nesse planeta, a gente pensa que na imensa maioria dos habitantes, a imensa maioria pensa em si mesma. Cada um usando a liberdade para se beneficiar. Só que nesse caso da liberdade, alguns têm mais liberdades, outros têm poucas liberdades. E naqueles que têm muitas liberdades, sempre a utilizam para poder subjugar os outros. Para dizer assim, olha, eu sou mais importante do que você, então eu posso fazer mais e você pode fazer menos. Continua o texto para nós aqui. O homem gozará sempre da liberdade condicional. Quer dizer, dentro das condições das suas necessidades e da sua programação. E dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Então, quando se fala em relações comuns, é na interação que nós temos uns com os outros. E dessa liberdade que eu tenho, eu posso utilizar a liberdade de uma forma respeitosa, aquela ideia dos direitos e deveres, né? Eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho o dever de respeitar também o direito dos outros. Ou, popularmente, o meu direito termina onde começa o do outro. Nesse caso, se nós soubermos usar isso com responsabilidade, com bom senso, com equilíbrio, a gente sempre vai ter uma relação saudável nessas nossas relações comuns. Mas, infelizmente, pelo fato da gente sempre achar que o nosso direito é mais importante que o direito do outro, a gente acaba depois sempre vivendo nesse conflito, sempre vivendo nesse embate para saber quem é mais forte, quem pode mais, quem pode menos. E exatamente naquela lei de fraternidade que a gente já comentou essa semana, que Leon Denis traz para nós lá no livro O Grande Enigma, ele fala exatamente disso, que as correntes, naquela grande corrente de fraternidade, os elos mais fortes sustentam os elos mais fracos. Ou seja, aquele que tem mais força, que tem mais capacidade, que tem mais poder nessa ou naquela área, ele tem, por obrigação moral, proteger aquele que não tem essa condição. Mas a gente faz o contrário. Quanto mais eu posso, mais eu faço, porque então, já que eu não tenho adversários, porque aqueles que podem menos não podem me atrapalhar. Então eu simplesmente faço aquilo que eu quero, faço aquilo que eu tenho vontade, porque eu tenho poder para isso. Essa visão egoísta que nós alimentamos hoje é exatamente aquilo que faz com que o nosso mundo esteja hoje nessa condição de indiferença, nessa condição de agressividade. Então o bom ou mau uso que nós fazemos dessa faculdade vai determinar exatamente o curso da nossa existência. Se hoje nós temos uma vida com muitas dificuldades, e todo mundo tem dificuldade, eu posso ter uma vida muito abastada, muito bem abastada materialmente, mas cheia de conflito dos meus relacionamentos. Eu posso ter um relacionamento saudável, mas eu tenho uma vida muito difícil na questão de saúde, que eu tenho que administrar. Então todo mundo que vive num mundo como o nosso, sempre tem ali as suas dificuldades, as suas limitações.
E por que isso tudo? Porque no passado nós fizemos mau uso dessa liberdade. E aí então nós tivemos essas restrições que nós temos hoje, exatamente pelo mau uso que fizemos anteriormente. E hoje nós temos condições de, peraí, eu tenho liberdade de fazer escolhas. Vou começar a fazer as escolhas certas para que futuramente, num futuro a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, ou no meu melhor, a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Faço um planejamento assim no decorrer da minha vida, já sabendo o que vai acontecer em breve, nas decisões que eu tomo agora, porque eu tenho a liberdade de dizer o que eu quiser. De imediato eu posso dizer para vocês, por exemplo, alguma coisa que eu penso a respeito de vocês, e isso provocar uma grande ofensa. A curto prazo eu já causei uma turbulência, e vocês da mesma forma. A médio prazo eu começo a pensar que se aquilo que eu faço agora pode me trazer alguma consequência amanhã, na semana que vem, no mês que vem, se eu fizer alguma coisa ou se eu deixar de fazer alguma coisa. Não porque haja algum tipo de limitação, impedimento, mas porque eu tomo a decisão de fazer ou de não fazer. E a longo prazo, isso pode se desenrolar no decorrer da minha existência lá no futuro, ou mesmo nas próximas etapas evolutivas que nós vamos passar. Então, as decisões que nós tomamos hoje, elas são fundamentais. Então, por menor que seja a minha liberdade, essa pequena liberdade já me dá condições de determinar o meu futuro. E eu tenho que saber aproveitar. Porque tomado pela revolta, tomado pela infelicidade, por tudo aquilo que acaba nos provocando algum tipo de angústia, a gente sempre toma aquela decisão de dizer, quer saber? Eu vou escolher isso aqui mesmo porque eu não estou nem aí. Só que se não estou nem aí, tem seu preço. Ele acaba sendo muito caro. Então, tanto nos relacionamentos que a gente tem, como nas próprias decisões que a gente toma a respeito de nós mesmos, essas decisões devem ser muito bem pensadas. Se no começo nós tomávamos decisões baseadas, por exemplo, no instinto, nas emoções, hoje nós entramos no campo da razão, porque a gente já começa a entender a lei das consequências. Tudo aquilo que eu faço me traz uma consequência. E esse pensamento de consequência sempre leva para aquele lado negativo de sofrimento, mas não. Consequências positivas também vêm ao nosso encontro. Aquilo que eu tomo de decisão hoje pode me trazer um benefício no futuro porque eu fiz a escolha certa. A escolha de fazer ou de não fazer, embora os meus instintos me chamem para poder realizar alguma coisa que me proporcione prazer. Eu estou doido para fazer alguma coisa, mas eu, conscientemente que sou, ou que estou, sei que se eu tomar aquela decisão, isso vai me trazer algum mal. Então é melhor eu não fazer, abrir mão desse prazer da carne. Voltemos lá em cima à passagem de Paulo. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, se eu ceder a essa minha vontade de fazer alguma coisa para sentir algum tipo de prazer, eu naturalmente vou ceder a algum tipo de tendência negativa, algum tipo de vício. E isso vai ter esse meu preço, porque o vício é uma dependência. Aquele que é viciado, ele não tem liberdade, ele perde a liberdade. E a gente pensa assim sempre nos vícios, sempre em vícios de drogas, vícios de substâncias alcoólicas, vícios de medicamento, mas a gente fala também de vícios de comportamento. É o modo como eu me comporto, é aquilo que eu falo sem pensar, é o modo como eu ajo o tempo todo com as pessoas. Eu não me dou conta que eu estou viciado nesse tipo de comportamento e isso me prende, porque eu não consigo fazer nada se não for dentro daquele tipo de sensação, que eu já sei que é nocivo e que eu já sei que é prejudicial. A Cássia colocou, né, estamos sempre em teste para ver qual será a nossa escolha. Não é um teste, nós estamos vivendo. A gente dá a impressão de que essa liberdade é um evento especial. E não é, nós estamos vivendo. O dia a dia para nós é o exercício dessa liberdade, não é teste. Porque teste dá a impressão seguinte, que eu tenho que fazer preocupado com a consequência, se eu vou acertar e se eu vou errar, e isso vai me trazer algum benefício. Gandhi tem uma passagem muito interessante, Cássia, que ele diz o seguinte para nós: de nada adianta a liberdade se não temos a liberdade de errar. Então o erro faz parte do nosso aprendizado. Mas a questão que nós temos que perceber é a seguinte: o que nós fazemos depois que o erro vem ao nosso encontro? Eu errei, muito bem, me provocou algum tipo de infelicidade, algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, uma dor moral, uma dor física, seja lá como for. A pergunta é, eu pretendo fazer essa mesma escolha de novo? Se eu fizer essa escolha de novo, então eu vou continuar perpetuando esse erro. Tem um livro também que eu gosto muito de citar, chama Stark.
de José Ernesto Bolonha. Ele diz assim para nós que há pessoas que não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Esses são os arrogantes. Outras só aprendem com os próprios erros. Esses são os ingênuos. E só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, nessa nossa vida de interação, a gente está sempre observando aquilo que eu vivo, aquilo que o outro vive. Se eu sei que aquilo para ele fez mal, por que eu vou tomar a mesma decisão? Muitas vezes eu fico insistindo, né? De querer, não, eu quero fazer isso, e vou sofrendo. Isso mostra o quê? Arrogância. Porque eu não aprendo nem mesmo com o meu próprio erro. Aqueles que aprendem com os erros, quer dizer, só aprendem com os próprios erros, esses são os ingênuos, né? Agora os sábios são aqueles que vêm antes, aqueles que observam. Dessa forma a gente sempre tem que pensar que as decisões que a gente toma, elas não fazem parte de testes, mas é simplesmente um caminho. Você está crescendo, você está evoluindo, você está se desenvolvendo e simplesmente faz escolhas. E a escolha vai te levar para um caminho positivo ou um caminho negativo. E mesmo que você erre, você tem ainda a opção de fazer uma escolha de retornar para o caminho original. O Twain colocou para nós, o inteligente resolve os problemas, né? O sábio os evita. Exatamente pela percepção que ele tem. Sabendo que lei de causa e efeito é implacável. Ele continua. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. Quer dizer, já sabemos isso. São raros aqueles que sabem fazer as verdadeiras escolhas. Aqueles que sabem fazer as escolhas mais sábias. Porque o nosso mundo não é um mundo de sábios. O nosso mundo é um mundo de ingênuos. É um mundo infantil ainda. E aí ele continua. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. Ou seja, no momento em que nós vivemos uma determinada experiência, a oportunidade de desculpar acaba se transformando numa vingança, numa represália violenta. Hoje, ele tem a liberdade de escolher. Você pode escolher revidar ou pode escolher simplesmente desculpar. Nós fazemos ali a opção pela vingança, que é uma tendência natural nossa. O caluniado, com o ensejo do perdão divino, recorre à vingança, a mesma coisa. Aquele que é caluniado responde com a própria calúnia, se transformando exatamente naquele a quem ele condena. Um incompreendido, num instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Então, sempre aquela ideia do vitimismo, né? Eu sou vítima e preciso que alguém repare aquilo que fez contra mim. E a gente nunca se vê como aquele que faz alguma coisa. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Exatamente, onde estão aqueles que realmente aprendem com essas dificuldades que são características do nosso mundo hoje? Aqueles que são sábios, que são perseverantes, que são corajosos. Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? Ou seja, aquilo que eu recebo de negativo, eu reverto isso e ofereço como sendo positivo. Sem me igualar naquilo que eu mais condeno, porque nós temos uma tendência muito natural a condenar aquilo que os outros fazem. Mas a gente sempre responde da mesma forma. O mesmo tapa que eu levo é o mesmo tapa que eu dou. Aquela história da outra face fica apenas baseada na teoria. Então a gente sempre continua fazendo o quê? Perpetuando, vivendo naquele círculo vicioso das ações que a gente, das ações que a gente sofre e das ações que a gente pratica. No entanto, diz para nós aqui Paulo, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Então ali, relativa liberdade, essa relativa liberdade é exatamente aquilo que nós temos hoje da vida que nós temos. Eu posso não ter liberdade física, mas eu tenho liberdade de consciência. Eu posso não ter a liberdade do intelecto, mas eu tenho a liberdade de ação. Então, quer dizer, essa liberdade ela é uma característica para todos nós, cada um dentro das suas necessidades e possibilidades. Porque aquilo que a gente vive hoje é aquilo que foi construído no passado, a gente não pode esquecer disso. Não é por acaso que um pode fazer mais, o outro pode fazer menos. Quanto menos a gente pode fazer, maior é a intensidade do erro cometido no passado. Porque se do contrário nós continuarmos com a mesma liberdade, nós vamos simplesmente repetir os mesmos erros. Embora nós saibamos que, por exemplo, se no passado eu tive uma vida que acabou se desvirtuando por esse ou por aquele motivo, no mundo espiritual a gente sempre faz aquela renovação de valores, ou aquela renovação de votos,
o voto do sucesso, o voto do crescimento, e aí a gente aprende alguma coisa. Então, o nosso desejo é sempre de fazer a coisa certa, mas as nossas tendências ainda continuam muito fortes. E elas só conseguem realmente ser vencidas quando a gente enfrenta de frente, com muita coragem, com muita força, uma característica que não é ainda nossa, porque a gente se deixa muito levar pelos nossos impulsos e não simplesmente pela resistir pela nossa consciência. Então, temos ali a liberdade relativa, mas sempre somos observados pela nossa conduta, regidos por essa lei de causa e efeito. Raríssimas, termina Emmanuel para nós, são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. Vemos aqui então raríssimas as criaturas que sabem fazer uso dessa liberdade para poder crescer espiritualmente. Porque o crescimento espiritual para nós se tornou uma expressão muito interessante quando ela é vista naqueles que são considerados santos, naqueles que são considerados sábios, naqueles que são considerados anjos. Mas a gente não tem essa preocupação de fazer com que esse mesmo tipo de título ou essa mesma característica seja voltada para todos nós. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. E é exatamente o que a gente faz. Se você quer destruir um homem, se você quer destruir um espírito, dê a ele liberdade absoluta e espera para ver. Que a gente vai ver fácil a pessoa cair. Porque essa liberdade ela nunca é contida. É uma liberdade sempre desenfreada. Por isso então a gente tem essa liberdade no nosso dia a dia em doses homeopáticas, que elas vão se desenvolvendo dia após dia. Hoje eu tenho um pouco mais, quando eu cresci nesse aspecto, eu cresço um pouco mais. Eu avanço um pouco mais nessa liberdade. E aí então nós vemos hoje, por exemplo, os espíritos puros, aqueles que regem mundos, aqueles que regem grandes sociedades, grandes aglomerações de indivíduos que estão ali aprendendo e se desenvolvendo, eles detêm liberdade absoluta para fazer o que eles quiserem. E não precisam de nenhum tipo de restrição, porque o grau de consciência, o nível de consciência que eles alcançaram é absoluto. Podem fazer, quer dizer, eles sabem de tudo aquilo que precisa fazer, naturalmente absoluto dentro da relatividade do espírito, né? Porque a liberdade absoluta somente Deus pode ter. Cresceram nesse sentido, fazem as escolhas de acordo com a sua vontade. E não precisam daquela vigilância. Sabem o que tem que fazer. Compreendem as suas responsabilidades, compreendem as consequências de suas ações, sabem aquilo que é necessário, aquilo que não é necessário, e simplesmente agem. E a gente vai vivendo dessa forma também. A gente vai se desenvolvendo nesse sentido. Só que essa liberdade, como a gente viu, pelo fato de não ser bem usada, ela se transforma então de elo de veludo em algema de bronze. Ou seja, a liberdade que se transforma num cárcere. Todos nós aprisionados nas consequências dolorosas. Eu usei a liberdade em determinado momento, ela se reverteu numa consequência dolorosa. Essa consequência dolorosa já me tirou a liberdade. Porque eu não tenho liberdade de pensar com tranquilidade, não tenho liberdade de dormir com tranquilidade, de agir com tranquilidade, porque a culpa ou o medo vem sempre como aquele elemento que me poda, aquele elemento que me prende. Então todos nós, na verdade, com essas consequências morais que são bastante dolorosas, nós nos comportamos como aquelas pessoas que andam pelas ruas arrastando aquelas bolas de ferro amarradas no tornozelo. Alguns com uma bola maior, outros com uma bola menor, mas todo mundo presos em alguma atitude equivocada porque fez um mau uso dessa liberdade. Então hoje a gente tem um código, né? Olá, mana. Bom dia, pessoal que chegou. A gente sempre tem nesses códigos que nós estudamos, né, os códigos evangélicos, lembrando sempre que quando a gente fala em evangelho, dá a impressão de que a gente fala em algo relacionado com religião, com religiosidade. E na verdade, quando se fala em evangelho, nós falamos simplesmente de ações, de valores, de orientações, de esclarecimentos. E nesses evangelhos nós temos ali regras de conduta que vão nos dar a opção de fazer escolhas corretas. Basta pegar, por exemplo, as bem-aventuranças, aquelas orientações que Jesus transmitiu no Sermão do Monte, ele coloca para nós várias situações ali de relacionamentos, de vivência em sociedade, nós percebemos isso.
Quando se fala, por exemplo, em humildade, quando se fala em pacificação, tudo isso trata de relacionamentos. Mas trata também da responsabilidade sobre si mesmo. Então, dessa forma, nós precisamos sempre nos esclarecer continuamente, mas sermos perseverantes no exercício desses valores. Eu fazia uma leitura com a Vaninha de um texto do livro Jesus no Lar, hoje pela manhã, na nossa pré-reunião, e ali falava exatamente que os apóstolos que estavam com Jesus naquela época, eles também manifestavam ali as suas fraquezas. Um dizia assim, olha, eu andava pela rua e senti uma raiva tão grande de alguém que me assaltou. O outro dizia, poxa, mas eu sou tão fraco no exercício disso, daquilo. O outro dizia, mas eu tenho tanto medo de errar e fazer tal coisa. E aí então Jesus dizia, olha, isso é uma característica de quem está se desenvolvendo. Mas nós estamos aqui agora crescendo, aprendendo, e é esse esforço que nós demonstramos que faz com que nós sejamos então amparados nesse crescimento, nesse caminho de elevação que nós seguimos hoje. Então, a nossa fraqueza ela é muito natural. Não adianta a gente imaginar que basta a gente fazer a leitura de um livro e todo mundo se transforma do dia para a noite em seres imperfeitos num ser perfeito. Mas o fato de nós detectarmos essa imperfeição e trabalharmos em cima dela para sempre modificá-la, sempre fazer com que ela se torne realmente de imperfeição e se transforme numa virtude, que é uma transformação gradual, já é um crescimento significativo para todos nós. Então medo, fraqueza, sentimentos negativos fazem parte do nosso dia a dia pelo nosso grau evolutivo. Mas o esforço, a conscientização, a perseverança também são valores que já são presentes em nós. E por serem presentes, nós vivemos naquele conflito. Quem vai ganhar exatamente? A virtude ou a imperfeição? É uma questão de decisão nossa. É uma questão de escolha. A dor é aquela que chama atenção. A consciência é aquela que também nos desperta. Basta então nós tomarmos a decisão do nosso livre-arbítrio. Porque ninguém vai tomar decisão por nós. Somos nós que vamos decidir. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, imagino que um juiz de direito espírita sofre muito. Olha, Brás, certa vez eu ouvi uma entrevista com um espírita que era naturalmente advogado, e ele fazia parte da Associação Brasileira de Advogados Espíritas. Porque nós temos ali de juristas, de advogados, de delegados, de pedagogos, psicólogos, médicos, de jornalistas. São muitas associações que são formadas, associações de classe baseadas nos ensinamentos doutrinários. E eles diziam o seguinte, né, que você simplesmente exerce aquilo que a sua consciência manda. Algumas vezes a sua decisão acaba sendo pesada contra você pelo fato da sociedade estar viciada num tipo de comportamento. Mas então, através dos estudos, através do entendimento, da conscientização e também da perseverança de transmitir esses mesmos ensinamentos aos seus colegas, aos seus pares, isso faz com que o modo de pensar vai se transformando. Mas no início realmente é muito difícil. Essa questão moral, ela não é de classe, ela é do indivíduo. Então não é o advogado, não é o médico, não é o policial, mas é o indivíduo que se comporta dessa forma. E se ele seguir esses códigos na conduta do seu dia a dia, isso vai influenciar também a sua própria profissão. Isso é importante para nós. Né? Ju, cada um tem o seu método, né? Você tomar decisões é uma questão de muita dificuldade, mas quando você toma a decisão certa, baseada na sua consciência, baseada nos seus valores, e na perseverança principalmente, não há quem vá te contradizer. Você tomou a decisão que deveria ser tomada, ponto. Tomou a decisão que acreditava ser a correta, ponto. Pô, mas você tomou uma decisão que não devia ser assim. Mas por que não devia ser assim? É só você começar então a refletir, a utilizar então o debate, o diálogo para poder entender aquele processo, que vai se transformando naquilo que deve ser certo, ou vai impedindo de se desenvolver aquilo que é errado. Dudu colocou, se não tivéssemos nossa decisão de ser algo, não teríamos leis, não seríamos nada, né? Precisamos ser algo, mas ser bons nos atos e ações, que exatamente ali essa é a proposta que a gente busca. Não de uma forma absoluta, de imaginar que eu tenho que, a partir de agora, todas as minhas decisões devem ser impecáveis, devem ser perfeitas. Não, as minhas decisões devem ser as mais corretas possíveis. Que se por acaso eu errar, eu tenho o direito de errar. Mas eu tenho também a responsabilidade de corrigir. Então a gente não deve sentir culpa pelo erro. A gente deve sentir culpa pela perseverança no erro, sabendo que é errado. Aí sim a nossa consciência nos chama a atenção.
Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso texto de hoje, que fala sobre liberdade, que a gente vai estudar de modo muito mais profundo no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, que temos um capítulo especial dedicado a esse tema, de tão profundo que ele é, porque fala de liberdade social, liberdade de opinião, liberdade de sentimentos, liberdade de consciência, liberdade de tudo. E a gente vai ver até onde nós podemos ir e de que forma que nós devemos então assumir depois as consequências e as responsabilidades. Eu vou passar então para o Hermes, que vai fazer para nós o encerramento. Pode subir, professor? Podendo, beleza, eu passo para o Hermes então, né? Deixa eu ver aqui. Só o advogado colocou, né? Porque as pessoas que erram são ensinadas no certo, mas permanecem cometendo os mesmos erros. É aquela história, né? Por isso que a gente vai então sempre sofrendo, e esse sofrimento um dia vai nos despertar. Infelizmente tem pessoas que optam por esse tipo de caminho e vão se endurecendo com o passar do tempo. Porque então são tomados pela revolta, são tomados pela angústia, são tomados por uma série de dificuldades também, né, Ju? Por uma série de situações assim que vão sempre nos despertando e nos trazendo de volta para esse caminho. A gente lembra que quando a gente se desvia do caminho que foi planejado, existe uma força que nos arrasta de volta. E nós temos aquela minha frase de cabeceira que eu uso, né? Que a vida conduz aqueles que a aceita, mas arrasta aqueles que a nega. Então muitas vezes nós somos arrastados pela vida pelo fato da gente negar aquilo que nos foi planejado. Mas a gente pode simplesmente seguir a nossa tendência de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos objetivos traçados. Isso que é mais importante.